Hora do Enem no ar! E hoje a gente continua nosso especial de tendências e apostas. Bora ficar afiado em biologia, física e química? Começando pela biologia, com ele, que vai iluminar nossos pensamentos, professor Kilder Domingos. Opa. E aí, professor? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? E aí, a gente quer saber quais são as tendências no conteúdo de biologia. O Enem ele é uma prova do cotidiano, né? Eu sempre gosto de reforçar que o que está acontecendo na nossa realidade é o que vai ser cobrado, né? Então, questões relacionadas à biotecnologia, né? Como que isso vai ser colocado numa questão genética, ecologia. Então, ecologia sempre cai, sabe? Todo ano tem questão de ecologia. Opa, o Enem já tratou de biotecnologia. Bora ver? Vamos ver uma questão. Bota na tela. Questão 69 do Enem de 2014, caderno azul. Como que a gente percebe que isso é uma questão de biotecnologia? Ela fala aqui que um laboratório de genética experimental ele observou uma determinada bactéria continha o que conferia resistência às pragas específicas de plantas, né? Então, se ele está falando sobre genética experimental, engenharia genética, né? O homem está interferindo no DNA ou no gene de algum organismo e ele está colocando em outro, isso já é uma questão de biotecnologia, né? Então, tudo que está voltado o científico industrial com cunho ambiental, né? Ou seja, ferramentas, técnicas de pesquisa relacionadas ao meio ambiente, seja para a saúde, seja para a produção, ele já está voltando à biotecnologia. Quando ele pega uma questão dessa, né, o que eu tenho que perceber primeiro, né? O que eu vou fazer numa questão? Se você olhar na imagem dela, ele já está falando sobre extração de DNA, né? Então, ele está extraindo o DNA de uma bactéria. Ele tem aqui clonagem desse DNA, só que clonagem de quê? Né? Da planta, clonagem do organismo. Então, ele tem que ver qual é o contexto dessa questão. Se você olhar a imagem, você já vê aqui, no terceiro bloco dela, ele já bota ali clonagem de DNA. Então, o aluno já vai chegar e falar, eu vou marcar clone, a letra A. Né? Então, ele já vai se enganar por isso. Quando ele fala em clonagem de DNA, extração, olhando toda a imagem, ele está extraindo o gene de uma bactéria, mas ele está isolando esse DNA bacteriano e o objetivo dele é tornar essa planta mais resistente a determinada praga. Se ele vai tornar mais resistente, não pode ser clone, né? O clone são indivíduos que têm características iguais, características idênticas. Então, a partir do momento que ele tira o gene de uma bactéria e ele insere em outro organismo, ele já está modificando o DNA. Então, ele já não é uma característica igual, não é uma característica idêntica, ele já modificou, né? Então, aqui já não é mais clone. Então, a gente já poderia descartar essa primeira. Uma planta híbrida a gente fala sobre cruzamento de organismos naturais, né? Ou seja, tem organismos puros, de linhagens diferentes, e através de um cruzamento natural, eles vão ter organismos híbridos, né? Aqui a gente já está vendo nessa questão que não foi um cruzamento natural, né? Ele está falando que ele extraiu uma bactéria, ele isolou o DNA, então aqui você já está tendo a mão do homem dentro dessa ciência. Então, ele já está modificando toda essa questão. Uma planta mutante, né? A mutação se dá por onde esse indivíduo está inserido. Ou, por exemplo, durante a divisão celular, né? Durante a divisão desse organismo em si, houve algum erro genético, né? Então, isso já é uma mutação. Ela pode ser interferida por radiação ultravioleta, né? Radiação nuclear, um vírus, isso pode causar uma mutação, né? Então, isso também já não tem nada a ver com a questão, a gente também descartaria. E qual a diferença entre mutação e transgenia, professor? Então, mutação é quando tem esse erro genético naturalmente, né? Seja pelo ambiente onde ele está inserido, uma radiação, ou um erro genético que aconteceu durante o seu desenvolvimento. A transgenia é quando a gente trabalha em cima de DNA ou RNA recombinante, ou seja, o homem ele vai interferir nisso, né? Nesse caso aqui, se a gente trabalhar diretamente com essa questão, ele está tirando aqui o DNA de uma bactéria e está colocando numa planta. Isso é a transgenia, né? O homem já está interferindo nesse cruzamento.
Então não é algo natural. O que sobra para a gente seria a adaptada, né? A planta adaptada é aquela que, evolutivamente, ela se modificou, né? Ela teve uma estratégia evolutiva para sobreviver ao ambiente onde ela está inserida. Então vamos colocar como exemplo um cacto, né? Um cacto é uma planta, ela está num ambiente seco, pouca água, muito sol. Então o que ele vai fazer, né? Aqueles espinhos são modificações foliares. É uma folha que ele modificou em forma de espinho, porque como ele tem contato direto com o sol, ele tendo folhas menores, ele vai captar menos. Então, para a fotossíntese, tendo pouca água, ele precisa ter também pouco sol, né? Então, ele modificou essas plantas para, evolutivamente, estrategicamente, ele sobreviver naquele ambiente. Então, isso é uma planta adaptada. Então, a única questão aqui, a opção para a gente que resta, seria a questão da transgenia, né? Porque ele já mostra para a gente que ele tirou realmente o DNA, ele extraiu e ele aplicou em outro indivíduo. Então o candidato tem que ficar mais atento aos conceitos, é isso? Quando a gente fala em biotecnologia, ele sempre vai trabalhar em conceito, né? Se a gente já soubesse o que significa mutação, o que significa clonagem, transgenia, a gente matava essa questão, né? Então, por eliminação, a gente conseguiria fazer. E ficar ligado também nas palavras-chave. É genética, né? Mas como que essa genética está inserida? É a engenharia genética que está inclusa ali? É uma genética experimental? Está sendo feito em laboratório ou não? É algo natural que aconteceu? Ele está falando sobre o cruzamento natural de uma planta. Tudo isso vai modificar. Então, se tem a mão do homem, se é ele que está modificando, a gente já vê que é tecnologia. Professor, logo no começo você também falou da ecologia, que é a queridinha do exame, já tem presença marcada. Bora ver uma questão, professor? Questão 73 do Enem 2016, primeira aplicação caderno azul. Esse conteúdo tem sido tratado de forma mais interpretativa. O que significa isso para o candidato lá na hora da prova? Então, Andy, questão interpretativa, né? A gente não pode esquecer que é a interdisciplinaridade, né? Por mais que eu esteja falando sobre biologia, esteja falando sobre química, a língua portuguesa vai estar ali, né? Então vamos interpretar esse texto. Qual é o contexto dessa questão, né? O que ele está pedindo? Onde que o que ele está me perguntando está inserido? Então é importante a gente ficar ligado nisso. Porque eu vou descobrir se essa questão ela é de genética, eu vou descobrir se ela é de biotecnologia, se ela é de ecologia em si, através do texto que ele está me fornecendo. Nessa questão que a gente trouxe, ele fala sobre sucessão ecológica, né? Então, o que é a sucessão ecológica, né? Onde que isso vai acontecer? Então, por mais que eu tenha essa interpretação, né, o conceito, né, o que significa a sucessão ecológica, isso vai ser importante para mim. Então, eu tenho que interpretar essa questão para saber onde eu vou me colocar ali para poder resolver. Mais uma vez falou em conceito, né? Já vi que é super importante. Bastante. Biologia, o conceito é muito importante, né? Por mais que as questões sejam interpretativas, é legal a gente ter noção do conceito em si, né? O que significa determinado termo e onde ele vai ser aplicado. Olhando para essa questão, professor, como a gente percebe que é ecologia? Quando a gente fala em ecologia, é importante que a gente tenha noção sobre como ela vai ser cobrada, né? Então, quando fala em desmatamento, sustentabilidade, né, o aproveitamento da água, geração de energia, tudo isso está ligado à ecologia em si, né? E a ecologia ela não trabalha só nessas questões, só no bioma em si ou em como ele está inserido. Ele vai trabalhar sobre teias alimentares, cadeias alimentares, o fluxo de energia. Então, tudo isso são contextos relacionados à ecologia, né? Nessa questão, ele fala que o ecossistema foi degradado por uma intensa atividade agrícola, né? Então, ele aqui, quando ele fala em ecossistema degradado, você já pode se preocupar, ele já está falando sobre o desmatamento, como aquele meio ambiente está, né? Então, isso já é uma chave para a ecologia. E lá embaixo, além dele falar sobre a estabilidade, a diversidade do local, ele fala também sobre o processo sucessional, né? Então, o que é uma sucessão ecológica? Sucessão ecológica primária, sucessão ecológica secundária. É importante que o aluno dê uma lida nesses temas, né? A sucessão primária é aquela que os organismos pioneiros vão entrar naquele ambiente onde nunca existiu vida e daí, então, vai começar o processo de clímax, né? O processo de meio ambiente em formação. E a sucessão secundária é quando eu tenho um ambiente que, por algum motivo, ele foi destruído, né, uma queimada, um desmatamento, e depois de alguns anos, esse ambiente ele volta a retomar, né? Então, outros organismos aparecem e começam a reconstituir aquele ambiente. Isso é uma sucessão secundária, né? Então, são termos que são importantes o aluno ter aqui. Nessa questão, ele fala sobre uma estratégia de conciliação entre a recuperação ambiental e a produção agrícola, né? Quando ele fala sobre sistemas agroflorestais, ele já está falando sobre produção, né? Produzir algo. E como ele está falando sobre preservar, né, ou conservar o meio ambiente em si, ele já deu a resposta para a gente. Porque quando ele fala em promover maior a diversidade de vida no solo com aumento de matéria orgânica, nessa questão ele já falou sobre o uso integrado de árvores naquele sistema. Se eu vou colocar árvores naquele sistema ou outras plantas específicas naquele sistema, significa que eu quero atrair maior biodiversidade,
né? Então, isso já dá a resposta para a gente. Então, essas são palavras-chave que vão ajudar tanto na resposta em si, quanto para a gente descobrir qual é o tema dessa questão. Qual é o seu conselho de última hora para quem vai fazer a prova nesse domingo? Descansa mesmo, aproveita esse momento, chega na prova relaxado. Entendeu? Não adianta a gente ficar ali se martirizando, preocupado com aquela prova, ficando mais estressado, porque você vai pegar a prova e ficar mais nervoso ainda, né? Então você estudou, confia em si mesmo. Professor, muito obrigado mais uma vez por toda a ajuda, viu? Eu que agradeço. Sempre. Agora é a vez da física, então vem pra cá, professor Fabiano Fernandes. Beleza, professor? Seja bem-vindo. O conteúdo de física se transformou nos últimos exames? Mais ou menos. O conteúdo, ele segue a mesma linha, só que ele era mais interpretativo. Agora ele tem um pouquinho mais de conteúdo. Não chega a ser um conteúdo muito aprofundado, mas ele trabalha um pouquinho mais de conteúdo e menos interpretação hoje. Mas isso significa o quê pro candidato lá, na hora H? Significa que agora ele vai ter que lembrar um pouquinho mais dos detalhes. Não muito aprofundados, mas só a interpretação não vai salvar muitas vezes ele. A gente precisa saber, professor, quais são os assuntos que têm presença VIP. Começa em ondulatória. Cai muita coisa sobre fenômenos ondulatórios, sobre refração, difração, interferência e eletricidade. Eletricidade também é um tema muito batido. Cai sempre nas provinhas do Enem, sempre tem uma questão ou outra de eletricidade ali. Você trouxe duas questões que mostram direitinho como isso funciona. Isso, dos últimos anos a tendência, é isso aí. Vamos ver lá. Então, Landy, a gente tem aí essas duas questões, tá? Uma de 2015 do Caderno Azul, a questão 68, e a outra de 2016 também do Caderno Azul, questão 74. Tá bom? E se a gente comparar as duas questões, a gente vai ver que as duas trabalham a ligação do circuito elétrico, né? E as duas trabalham ligar coisas ao mesmo tempo, como duas lâmpadas, dois aparelhos, uma tomada, certo? E isso é uma coisa que o Enem aparece muito pra gente. Como é que a gente entende essa ligação, como é que a corrente se divide. Então, por exemplo, nessa questão 68, ele fala assim, ó, o circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Então, o que é importante a gente perceber aqui? Que ele está falando como é que a gente vai ligar de maneira independente algumas coisas e outras coisas de maneira dependente, que é a série e o paralelo na física, certo? Na outra questão, na questão 74, ele fala um problema parecido, onde são três lâmpadas, né, no circuito ligadas na mesma bateria. Também uma associação em paralelo, que é um tema muito importante aí, que sempre aparece no Enem. E nesse momento o candidato tem que ficar atento a quê, professor? A principal coisa que ele tem que lembrar é o seguinte, quando a ligação é em paralelo, né, a gente vai ter aí uma voltagem compartilhada. Todos vão usar a mesma voltagem. E eles funcionam independente, como se fosse um Benjamin. Todos na mesma tomada e cada um funciona independente. Quando a gente tem a ligação em série, eles têm que compartilhar e dividir essa voltagem. E aí todos funcionam com a mesma corrente. Como aquela lâmpada pisca-pisca da árvore de Natal, que são todos no mesmo fio. Na questão 68, Landy, a gente tem os circuitos lá desenhados pra gente ver. E aí o que é importante a gente ver? Os símbolos que ele mostra pra gente, que é o símbolo da lâmpada, da tomada e desse interruptor. Certo? Se você reparar nesse símbolo do interruptor, a gente tem essa setinha que pode ligar e desligar, né? Que é quando você conecta e desconecta o fio para permitir a passagem da corrente. Então é importante ele perceber que quando isso está desconectado, aquela sequência do circuito vai parar de receber aquela corrente elétrica. Quando está conectado, a corrente consegue passar por ali. E a gente consegue desviar a corrente aí no nosso circuito. O símbolo do interruptor, né, que a gente chama de chave na física, ele é quase que universal, que é esse símbolozinho do encosta e desencosta. Quando a gente tem uma lâmpada, ela pode aparecer de desenhos diferentes. Na segunda questão, a gente vê que é bem claro que é uma lâmpada. Na segunda, ele dá um código pra gente, que é o xizinho na bolinha. E aí é sempre bom ficar atento se a lâmpada está desenhada direitinha ou se tem um comando específico do que representaria aquela lâmpada no circuito. E quais são os pontos principais de hidroestática? Então, são dois pontos principais que a gente tem que sempre lembrar de hidrostática, que é o princípio de Arquimedes, que é a questão do impulso, né, da força que o líquido faz para ajudar o objeto que está ali dentro. Já deve ter reparado que na piscina é fácil a gente pegar alguém no colo. Sim. Né? E também a questão da pressão variar com a profundidade. Quanto maior a profundidade, mais pressão a gente vai ter. Tem algum exemplo, professor? Tem. Trouxe uma questão pra gente fazer, uma questão da Unicamp desse ano, que a prova não é muito igual ao Enem, mas é uma tendência. Então, eu acho uma boa. Bora dar uma olhada. No texto que ele coloca pra gente, tem uma parte que fala assim, ó. Um braço, por exemplo, erguido fora da água e assim privado de seu equivalente, é um peso adicional, suficiente para imergir toda a cabeça, ao passo que a ajuda casual do menor pedaço de madeira a habilitar-nos a elevar a cabeça para olhar ao derredor. Então, o que acontece? Ele está falando sobre
como que esse volume dentro da água pode influenciar ou não no equilíbrio. Né? Quanto maior o volume dentro da água, mais fácil de sustentar o corpo ali. Né? E essa parte é muito importante do princípio de Arquimedes. Você pensar sempre que quanto maior é o volume que vai estar dentro do líquido, né, ou do fluido que você tem no geral, maior é a força que esse fluido faz em você. Por isso que quanto mais a gente tenta afundar a prancha na piscina, mais força ela faz para voltar para a superfície. Ainda sobre esse assunto, professor, tem alguma fórmula que é bacana estar com ela fresquinha na mente? Sim, a fórmula do princípio de Arquimedes, que é a fórmula do empuxo, né, que diz que o empuxo é igual ao produto, né, entre a densidade do líquido que você tem, a gravidade e o volume submerso. Então, lembrando dessa fórmula, normalmente a gente consegue resolver. Quando a gente volta na questão, né, a gente consegue perceber em alguns momentos que ele já indica como é que a gente vai resolver, até pelas próprias opções, tá? Por exemplo, quando ele fala assim na letra A, ó, ao retirar o braço fora da água, né, reduziria a força de empuxo. E aí ele está trabalhando com o quê? Diminui o volume que ficou submerso. E aí acaba diminuindo essa força do empuxo também, tá? A gente tem outros itens, por exemplo, quando ele fala na letra B, né, a porção de água de mesma massa que o corpo. E aí ele fala, ó, retirando o braço fora da água, reduziria a força de empuxo. Ele vai sempre jogando com isso. Mudando o volume que está submerso na água, ele consegue mudar essa força. E aí a gente vai lembrando dessas relações. Por isso tem que ficar atento à fórmula, né? Isso, a fórmula é sempre bom a gente ter ela na cabeça. Não cai nessas pegadinhas. Não, pra não cair nenhuma casquinha de banana no meio do caminho. Alguma dica de última hora pra galera, professor? Dá aquela olhada final em tudo que você sabe e aí depois é só sucesso correr pro abraço. Professor Fabiano, muitíssimo obrigado mesmo Valeu, por Lange. toda a ajuda, viu? Tchau, tchau. E agora é a vez de Química com o professor Roberto Mazei. Chega mais, professor. Fala, Lange, beleza? Tudo bem? Mais uma vez. Tudo bom. Professor, como o Enem tem cobrado Química nos últimos anos? Você já sacou alguma tendência pro Enem desse ano? Já saquei sim, Lange. A verdade é que o Enem, no começo, nós dávamos aula e não sabíamos assim, como pode ser a prova? O aluno perguntava, mas ei, o que você acha que pode cair? Eu não tinha um perfil da prova. E hoje a prova já tem uma cara marcada, né? A química, a biologia, a física, a química, sobretudo, tem caído com assuntos contextualizando o meio ambiente, energias alternativas. Aí ele faz aquele texto grandão, né? Que já é um distrator para o aluno se perde um pouco naquela meiuca ali e depois ele manda um assunto qualquer, ligações químicas, polaridade de moléculas, enfim, tudo jogando para o meio ambiente e para energias alternativas. Tem caído, tem perfil. Então bora ver como isso funciona numa questão? Vamos sim. Bora lá! 2014, questão 59 da prova azul, primeira aplicação. É uma questão de eletroquímica em que o enunciado fala assim: a revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma de Ag2O3 2-. Para evitar as descargas desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica, e aí, Lange, é muito importante a gente sublinhar aí, dar uma churada no prata metálica, que é a prata com NOx 0. Esse é o grande comando que o aluno precisa para resolver a questão, entendeu? E continua assim, a recuperação da prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Então ele dá uma relação de potenciais de redução. Professor, sempre que falar em prata metálica, tá falando de eletroquímica? Tá falando de eletroquímica, pois é, essa é a ideia. Falou não é sempre, mas falou em prata metálica e deu os potenciais de redução, é aí que o aluno pode saber, pô, tô falando de uma questão de eletroquímica. E como você vai perceber, o potencial de redução, Lange, ele mostra a capacidade que um átomo tem de roubar elétron do outro átomo. Então, assim, essa circulação de eletroquímica, tá ligado? Aí a ideia da questão é, você vai comparar os potenciais de redução nessa prova que foi de 2014, né? Você vai comparar os elétrons na questão, vai comparar a ideia mais de quem sofre oxidação, quem dá elétrons, quem recebe, ou seja, a questão é mais conteudista, mais de conteúdo formal da ideia. E, Lange, o comparativo dos anos é que é bacana, como que o assunto evoluiu e tem sido cobrado. Então, já que eu te falei dessa de 2014, eu também trouxe uma questão de 2016. Opa. Questão 64 de 2016. Show de bola. Primeira aplicação, caderno azul. Exatamente. E aí o cara cobra o assunto eletroquímica numa abordagem que é totalmente diferente da de 2014. Ele vai levar para os cálculos. Então ele dá os mesmos potenciais, e esses potenciais são fornecidos, Lange, com um valor.
né? Ele vai dar o mesmo potencial, só que ele vai pedir o cálculo de quantas células são possíveis. Você vai ter que calcular uma coisa chamada diferença de potencial, que tanto a física quanto a química calculam, e o aluno, então, tem que tomar cuidado para não cair por um caminho errado aí na resolução da questão, entendeu? E, professor, como o candidato faz o cálculo da DDP, diferença de potencial? Isso é muito bacana, Landy. O aluno, o candidato à prova do Enem, ele tem que ter a completa noção de quem tem o maior potencial de redução vai receber. Olha só essa malandragem. Redução, recebe. Quem sofre oxidação, dá elétrons. Sem sacar isso assim, o aluno sacando isso, ele vai saber quem tem maior capacidade de receber. Ele vai fazer justamente a diferença de um valor pelo outro. Diferença de potencial. Normalmente isso é calculado assim, a diferença, o potencial de redução do cátodo, menos o potencial de redução do anodo, não é? É quem vai dar a DDP. E aí ele pode multiplicar isso pelo número de células. Se ele precisa de, sei lá, deu uma DDP de 1 volt, e ele então, que é o caso da questão, 1,1 volt, e ele precisa de 4,4 volt, que é 4 vezes mais, é só ver que precisa de 4 células, 4 pilhas dessas. Fora isso, você também aposta em radioatividade para esse ano, né? Todas as minhas fichas. Todas as minhas fichas, Landy. Mas por quê? Rapaz, esse ano, radioatividade é um assunto que já vem caindo quase todos os anos, né? Da mesma maneira que a eletroquímica, Landy, tem caído assim. Num ano ele cobra teórica, no outro ano a reação, no outro ano os impactos ambientais da radioatividade. E esse ano completam 30 anos que nós tivemos aquela tristeza, aquela tragédia lá em Goiânia, né? O acidente do Césio 137. Então, um vestibular aqui do Rio, da PUC, já colocou uma questão sobre o Césio 137 e eu, assim, aposto muito que vai cair novamente a radioatividade devido a esse completar de 30 anos aí do acidente, né? E se vier radioatividade de forma conceitual, o que o candidato tem que fazer ali na hora? Exatamente, tem que dar uma estudada na base do assunto. Porque muitas vezes, Landy, o candidato pensa assim, errei essa questão, não entendi por quê. Porque falta base. E a base é simples, é ele pensar quais são as principais partículas geradas num movimento radioativo. Exemplo, um elemento químico, quando perde uma partícula alfa, isso é uma lei chamada lei de Soddy. Quando perde partícula alfa, ele tem perda de massa. Como que calcula essa massa? Isso é fundamental, conhecer as partículas alfa, beta, gama, o próton, o nêutron. Gama, na verdade, não é partícula, é só uma onda, né? Então, a gente chama só de radiação. Mas ele conhecia essas partículas e os conceitos de meia-vida. Porque o conceito de meia-vida serve para datação de coisas, datação de fósseis e também serve, Landy, para a gente saber, assim, qual o impacto que aquele elemento químico, que a gente chama de radionuclídeo, essa palavra, repete isso, radionuclídeo. Radionuclídeo. Isso aí, ou radioisótopo, vai persistir no meio ambiente. E aí, o Enem faz o quê? Volta a trazer o assunto para o meio ambiente, impactos ambientais, o que gera na radioatividade, e é muito cobrado. Esse ano, então, eu aposto muito as fichas nele. Professor, a prova é depois de amanhã. E aí, qual o conselho de última hora? Não pode fazer isso, ficar desesperado. Esse é o primeiro conselho. Eu acho que o conselho, Landy, até não é de química. É um conselho dele tentar segurar o emocional dele e também o físico, né? Então o conselho que todo professor deve dar. Não dormir tarde no dia anterior, não comer coisa pesada e, sobretudo, manter o psicológico, sabe, maneiro, assim, equilibrado, tá bem consigo próprio, responder as questões com certeza, ler com atenção. Uma vez num programa aqui nosso, no ano passado, na hora do Enem, né, eu falei contigo da meta-leitura, que é o cara ler com a consciência. Eu estou lendo. Ele tem 3 minutos, brother. Ele tem 3 minutos para ler a questão. Se ele não ler com consciência, vai ter que ler de novo. Então, a cabeça arejada, ela deixa você ler tranquilo, você em paz com o teu corpo, com a tua mente, é o fundamental, sabe? Eu acho que o mais importante no dia, na véspera e antevéspera da prova, são exatamente essas coisas que ele tem que fazer. Cuidar de si. Muito Valeu, obrigado Landy. por toda a ajuda Prazer mesmo, estar aqui viu? novamente. Você volta, né, professor? Volto sempre, eu sou da casa. É isso aí. Valeu, garoto. Valeu. Galera, o Enem chegou. E agora que a gente já deu aquela última revisada, é hora de relaxar pro grande dia. Até a próxima.